E é para falar sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o promotor, que é presidente lá da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Torim, que vai falar também aí sobre a judicialização na saúde aqui em Mato Grosso. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Promotor, o Ministério Público confia que essa prisão em segunda instância será restabelecida lá pelo Congresso ou está difícil? Bom, veja bem. Fácil não está. Nunca foi fácil. O Ministério Público sempre defendeu, e continuamos defendendo, a constitucionalidade, né, da possibilidade de início do cumprimento da pena após a condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Isso, o Supremo já entendeu assim por um tempo, depois ele voltou atrás, disse que não podia, depois ele voltou novamente, disse que podia, e agora ele disse novamente que não pode, que você tem que aguardar o trânsito em julgado definitivo. A nosso ver, o Supremo e o julgamento pelo Supremo mostrou isso, que foi um julgamento de 6-5, então, você teve 5 ministros dizendo que sim, 6 dizendo que não. E há entendimento jurídico, jurisprudencial, doutrinário, para você escolher A ou B. O Supremo, a nosso ver, fez a pior escolha, a de dizer que, olha, só pode se iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado definitivo. Isso acaba aumentando, alimentando a impunidade. Você tem, então, inúmeros recursos que são usados simplesmente para protelar o trânsito em julgado. E aí a pessoa condenada, às vezes até centenas de anos de prisão, fica passeando pela cidade impunemente. Isso gera no cidadão... Porque prescreveu o crime. Não é porque prescreveu, porque ainda não transitou em julgado em definitivo a condenação dele. Embora já tenha havido uma condenação em primeiro grau, e essa condenação já tem até sido confirmada em segundo grau. Mas ele vai recorrer a um terceiro grau, normalmente o STJ, e às vezes a um quarto grau, normalmente o STF. Enquanto esses recursos não forem julgados, o condenado continuará solto. Promotor, isso é o que eu falo que aumenta a sensação de impunidade. O senhor falou, o senhor relembrou aí, as várias interpretações que o Supremo Tribunal Federal já deu para essa questão da prisão em segunda instância. Eu vou ficar nas duas últimas. Na penúltima, a interpretação do Supremo foi de que valia a prisão em segunda instância. Aí, que era possível. Lula foi preso. Aí na última, o entendimento do Supremo é de que, olha, não vale mais a prisão em segunda instância, tem que esgotar todos os recursos. Aí Lula foi solto. É um julgamento político ou é só uma mera coincidência? Eu prefiro, nesse caso, não pessoalizar. Não vamos usar a pessoa do ex-presidente Lula ou a pessoa do criminoso A ou B. Até porque muitos estão sendo soltos. Ele, infelizmente, até traficantes. Até porque ele, infelizmente, não é o único. Exatamente. Tal qual, na mesma situação, tem centenas, talvez até milhares. Se chegou à conclusão de que beneficiaria em torno de 5 mil condenados essa decisão. Pessoas. Então, não é um. Então, não vamos pessoalizar isso. A dificuldade, o problema, é que o Supremo acabou gerando uma insegurança jurídica. E, além de gerar uma insegurança jurídica, ele gerou situações de injustiça. Porque você teve condenados com a sentença confirmada em segundo grau de jurisdição, que dependendo do momento em que o Supremo decidiu, ele poderia iniciar o cumprimento da pena. E outros, tão condenados quanto, com a sentença condenada em segundo grau confirmada em segundo grau de jurisdição, chega ao Supremo no momento em que o Supremo diz não pode. Então, para uns pôde, para outros não pôde. E aí o senhor coloca o seguinte, de um lado causou insegurança. Insegurança porque o juiz, o operador de direito fica, e aí, o que vai valer? Pode ou não pode? E o Supremo fica num vai e vem. O Supremo Tribunal Federal, quando interpreta a Constituição, deveria levar em consideração
a um julgamento definitivo. Olha, a Constituição foi interpretada pela Corte Máxima, que é o Supremo, e ele disse é isso. Aquilo acabou. A segurança jurídica, aquilo deveria valer para sempre, mas o Supremo fica indo e voltando sobre o mesmo tema. Só para concluir o questionamento, promotor, de um lado, causa insegurança, do outro, provoca injustiça. É algo assim próximo de assustador, porque nós estamos falando aqui da mais alta corte da justiça brasileira, onde não tem mais recurso. Decidiu lá, isso, acabou. Eu não usaria a palavra assustador, né? O que causa verdadeiramente na gente é a indignação. Né? Nós precisamos pôr para o país, para o Estado Democrático de Direito, nós precisamos pôr uma pedra definitiva em cima desse assunto. Resolver de vez. Porque senão daqui 1 ano, 2, muda a composição do Supremo, aí o 6-5 inverte, passa a ser nova, pelo contrário. Então, 1 ano e meio valeu, daqui 2 anos não vale mais, daqui 4 muda, quer dizer, isso não pode acontecer. Né? Isso é o que gera a chamada insegurança jurídica. E esgotar todos os recursos para que só aí a pessoa possa ser presa, beneficia uma parcela assim muito pequena da sociedade. Normalmente quem tem poder político ou quem tem muito dinheiro. Eu acho que não beneficia parcela nenhuma da sociedade. Beneficia o criminoso. Sim, o criminoso. Condenado. Aquele que não está cumprindo a pena. Mas uma pequena parte dos criminosos. Também fazem parte da sociedade. Mas nem toda a sociedade de criminosos, vamos assim dizer, acaba beneficiada por essa interpretação. Mas voltando aqui, essa interpretação ela é baseada no princípio da presunção de inocência, ou princípio da não culpabilidade, que está lá no artigo 5º da Constituição. Perfeito. Isso está na maioria das constituições do mundo, é normal. Mas também na maioria das constituições do mundo e dos sistemas de justiça do mundo, de todos os países, muito mais desenvolvidos política e socialmente que o Brasil, a pessoa condenada, na maioria dos casos já em 1º grau de jurisdição, ela passa a cumprir a pena. Aqui no Brasil é que se estendeu isso com um garantismo assim, absoluto, em benefício do condenado e em detrimento da sociedade, de que só poderia cumprir a pena, iniciar o cumprimento da pena, após esgotados todos os recursos. E há uma infinidade de recursos. Então, há agravo do agravo do agravo, e isso vai, às vezes, dura décadas. Né? E o cidadão já condenado permanece impune. Temos 2 formas de resolver isso de maneira definitiva. E o Congresso está indo nesse caminho. Um é a PEC, onde você faria, então, uma alteração na própria Constituição, e outro, a alteração de leis ordinárias, como o Código de Processo Penal, e dizendo simplesmente, olha, esses recursos ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, recursos, portanto, especiais e extraordinários, deixam de ser recursos e passam a ser ações revisionais, onde você pode buscar a revisão da condenação. Quando ele passa a ser uma ação meramente revisional e não mais um recurso, ele já não suspende mais o trânsito em julgado, porque as ações revisionais ocorrem após o trânsito em julgado. E aí você já teria o trânsito em julgado após a condenação confirmada em duplo grau de jurisdição. E poderia se iniciar o cumprimento da pena. É uma forma. E a outra é alterar a Constituição e dizer, olha, mantém o princípio da presunção de inocência, mas, após confirmada a condenação em duplo grau de jurisdição, pode-se cumprir a pena. Então temos que fazer isso. O Congresso deve isso à sociedade brasileira. Promotor, antes da gente encerrar aqui, uma outra questão que é muito polêmica. O Ministério Público teve uma reunião ontem com o secretário de Saúde, o procurador do Ministério Público, procurador-geral, alguns promotores e o secretário de Saúde para tentar resolver aí esse problema da judicialização, principalmente no que diz respeito ao superfaturamento em muitos casos que acabam indo para a Justiça. O que é que ficou decidido nessa reunião? Então, nós tivemos uma primeira reunião, né, que é mais uma reunião de encaminhamento, para levar ao secretário a preocupação do Procurador-Geral de Justiça e do Ministério Público com esses relatórios que estão surgindo, sendo apresentados e com os casos que têm se levantado,
de superfaturamento, de cobrança muito acima do valor de mercado, no atendimento de liminares judiciais na área da saúde. Então, uma pessoa surge lá, pede para o juiz uma liminar por uma cirurgia, por exemplo, cardíaca. E a liminar é concedida porque ele tem o direito, é emergência, tudo dentro da lei. Essa pessoa apresenta um orçamento de 2 ou 3 hospitais, o juiz bloqueia aquele valor, o Estado paga, a cirurgia é feita. Posteriormente se levanta, olha, mas essa mesma cirurgia poderia ser feita num hospital particular ou pela Unimed por 100 e judicializada, a liminar custou 300. Por quê? Então precisa se esclarecer isso. Não é que nós sejamos contrários à judicialização, o que se necessita é organizar a judicialização. Por quê? Porque nós também não podemos gastar muito do dinheiro para atender uma situação e deixar outras situações idênticas sem atendimento porque acabou o dinheiro. Então, se eu posso fazer uma cirurgia por 100 e fazer 5, por que eu vou pagar 500 e fazer só uma? Então, o que se está tentando com o secretário é trabalhar um credenciamento, né, desses hospitais todos e também uma auditoria. Os planos de saúde fazem auditoria. Você vai lá, pede um procedimento, eles checam se aquele procedimento é devido, se você tem que pagar aquele valor ou não. Auditoria diária. Diária, constante. E isso também tem que ser feito no âmbito da saúde. Não é para evitar que se cumpra a liminar, a ordem judicial. Não. É para cumprir a ordem judicial da forma mais eficiente e mais barata possível. Dentro da realidade e sem o E superfaturamento. sem o superfaturamento, né? É difícil? É. Mas é impossível? Não. Tem que se procurar, então, formas de regulamentar e de trabalhar isso. Essa foi uma primeira conversa do Ministério Público mostrando essa preocupação para o secretário e nós vamos avançar ainda, né, na discussão para apresentar propostas de como melhorar esse sistema. Promotor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição.